A autoestima é a percepção de valor que uma pessoa tem de si. Está relacionada intimamente com a convicção que a pessoa tem de ter valor enquanto pessoa. E o que tem a ver o Dia das Mulheres com esse assunto? Eu sei que já passou o Dia das Mulheres, mas é importante a gente falar disso, porque eu tenho certeza que você já escutou, ou talvez você foi a pessoa que questionou, mas por que precisa ter o Dia das Mulheres? Por que é importante? Ou a gente já não é tudo igual mesmo? Isso não faz haver mais diferença entre homens e mulheres? Esse vídeo eu tô fazendo ele por a gente estar falando de autoestima e porque sim, toda essa carga histórica e estrutural da sociedade tem impacto na autoestima feminina, na autoestima de nós enquanto mulheres. Se você é nova ou novo por aqui, neste canal nós tratamos de temas sensíveis em muitos dos vídeos. Esse vídeo aqui não vai ser diferente. Eu espero que a sua saúde emocional esteja bem realmente, para que você continue nesse vídeo aqui comigo. Eu sou a Jéssica Barbosa e te convido a vir comigo na busca por uma vida mais integrada. A percepção de valor em todo mundo em relação às mulheres vem mudando com o tempo. E também a percepção de valor que as próprias mulheres têm de outras mulheres e também em relação a elas mesmas. Mas vamos relembrar aqui o que a gente já viu nos 2 últimos vídeos, onde nós falamos da relação entre o cuidado e da autoestima e também dos 7 elementos que causam uma baixa autoestima. E a autoestima, então, é um conceito que a pessoa tem de si. Quais são os 4 pilares da autoestima? Autoconfiança, autoafirmação, autoimagem e o ideal do eu. Sendo assim, envolve muitas condições de vida. O machismo existe, assim como o racismo. Mas um parênteses aqui. Entenda que eu não estou fazendo uma comparação de gravidade entre esses 2 elementos. Mas é só para facilitar aqui o entendimento do que eu tô tentando te explicar. Uma pessoa racista, ela não acha que ela é racista. Isso por convicção de que ela realmente está certa ou porque é tão estrutural, tá tão enraizado que ela nem percebe o que ela faz. E outro fator para isso é que nós seres humanos, nós temos dificuldade de olhar para nossa sombra. A gente tem dificuldade de olhar para o que há de mal em nós. E para que haja mudança, é importante sim olhar para essas coisas, por mais difícil que seja. E assim como é importante existir o Dia da Consciência Negra, também é importante existir o Dia das Mulheres. E são dias internacionais, o que quer dizer que nesse mesmo dia todo o mundo vai falar e pensar sobre esses assuntos, mesmo que não queira, porque em volta vai estar todo mundo falando. Você vai ouvir na rádio, você vai ver na TV, você vai ver na internet, em todo lugar. E se nós pararmos para pensar que a realidade da maioria das pessoas é de muitas tarefas, de muitos compromissos, de bastante ocupação realmente, e também de preocupações. Afinal, a vida tem ali as suas dificuldades e cada pessoa tem a sua individualidade, tem do lado bom e ruim da sua própria realidade. E a gente sabe que com isso o tempo é muito escasso para as pessoas pararem e refletirem sobre as mazelas da vida. E é claro também que a gente precisa levar em consideração que toda pessoa merece e precisa sim ter o seu momento de descanso e relaxamento. Então, aonde no nosso dia a dia, na correria da vida, que a gente vai ter tempo para parar e refletir sobre essas causas importantes? E então, quando a gente tem um dia específico para isso, mesmo que seja apenas um dia,
dentro de um ano inteiro, as pessoas vão fazer algum tipo de reflexão. Alguém vai tentar explicar para alguém o porquê que esse dia é importante. Alguém vai contar alguma história em relação a alguma mulher que foi maltratada, que foi prejudicada, ou alguma mulher que fez uma grande descoberta. Então, é nesse dia que vão vir as histórias sobre as mulheres que morreram nas fogueiras, como bruxas, né? Sobre as mulheres que morreram queimadas dentro de fábricas por trabalharem em condições de grande insalubridade, também de mulheres que são vítimas do feminicídio, de mulheres que apanham dos maridos ou de seus parceiros, e dessas mulheres que conseguiram estudar, fazerem grandes descobertas, terem grandes conquistas, se tornarem grandes empreendedoras, né? Se destacarem às vezes aí no mundo dos negócios ou até mesmo dentro da maternidade, do que ela realmente ali escolheu seguir para a vida dela. E é importante a gente lembrar que as leis, ao menos aqui no Brasil, que eu pesquisei e tive conhecimento, então eu posso afirmar que, a priori, as leis elas foram feitas para os homens e para os homens brancos e que possuíam bens. E ao longo do tempo, essa integração, vamos dizer assim, das outras pessoas também dentro da lei, né, podendo ter direitos iguais aos que os homens brancos tinham, e homens brancos e com posses, né? É importante a gente ressaltar isso. Com o tempo foi melhorando, mas a Lei Maria da Penha, se eu não me engano, foi criada em 2010, né? Então faz muito pouco tempo. A mulher passou a poder registrar o seu filho, ela mesma, sem a presença de um homem, do pai da criança, somente em 2002, né? E quantos filhos e filhas não têm pai, né? E não tiveram pai desde muitos e muitos anos atrás. Então, entende como é tudo muito mais lento pro nosso lado, apesar de nós conseguirmos conquistas sim e da sociedade caminhar para melhora. Então, é importante dizer isso também, caminha para melhora. Mas uma dessas coisas é porque a gente enfrentou isso, viu isso, olhou para isso e lutou pelos direitos, né? E porque também, ao mesmo tempo, nós tivemos homens que também abriram espaço pra gente, porque senão a gente nunca conseguiria entrar nesses espaços feitos para homens, né? Por homens. Então, realmente, eu acredito que a união faz a força e que a gente precisa, sim, saber conversar sobre esse assunto. Mas vamos voltar aqui na questão da autoestima. Pensando nisso tudo, como que fica o julgamento da sociedade em relação às mulheres? Isso impacta diretamente a autoestima das mulheres. Porque lembrando, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de autoconfiança, de autoafirmação, de autoimagem e do ideal do eu. O que é o ideal uma mulher ser? Então, dentro da sociedade, consegue perceber o impacto que isso tem de uma mulher ter mais dificuldade para poder estudar, de uma mulher ter mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, de uma mulher ser mais encarregada de cuidar, de assumir o papel de cuidadora da família, e com um fator muito prejudicial que é a falta de valorização das suas funções, de quem ela é. E se a realidade é como é, nós precisamos olhar para ela para que a gente consiga saber lidar com isso. Eu recomendo que vocês assistam uma série da Netflix que é uma comédia que se chama
Machos Alfa. Essa série, ela aborda o machismo, tentando deixar de uma forma mais leve. E o que for bom, você pega, e o que não for, você não precisa pegar, tá? Mas com ela a gente consegue ver, né? É como se ela desenhasse o que é o machismo pra gente. Então, melhor do que eu ficar aqui explicando o que é o machismo, se você puder, se tiver a oportunidade de assistir. E lembrando que a idade para poder estar assistindo também recomendada é de 16 anos para cima. E a série inclusive mostra, né, que não são só os homens que são machistas, as mulheres também são machistas. E o Dia Internacional da Mulher é para lembrar homens e mulheres de que mulheres merecem ser respeitadas. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, antes da gente continuar, já aperta o botão do like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Por muitos fatores biológicos, nós mulheres realmente não somos iguais aos homens. Mas isso não nos diminui em relação aos homens, em relação ao nosso valor enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E quando a gente fala de autoestima, lembra que a gente precisa ter admiração, que a gente precisa ter respeito, que a gente precisa ter apreço. Então sim, nós precisamos disso para ter uma boa autoestima e para que a gente possa estimar o outro também. Então é importante que essa admiração, esse respeito, né, esse apreço pela vida seja mútuo e saber da nossa história, perceber o valor que temos enquanto mulheres faz toda a diferença para que a gente tenha, sim, uma boa autoestima. E eu vou contar aqui um pouquinho de mim. Quem já viu outros vídeos aqui no canal já sabe de parte do que eu vou falar. Eu vou tentar ser bem rápida aqui, que eu não quero me prolongar para o vídeo também não ficar muito grande. Mas assim, a gente passa, né, pela vida e a gente vai aprendendo a viver com o tempo, a gente vai vendo como as pessoas se comportam com o tempo, né? A gente não sabe de todas as coisas, a gente não viu todas as coisas, a gente não tem mesmo esse conhecimento de vida. Então por isso que quanto mais velhas as pessoas são, às vezes elas realmente são muito mais experientes, porque já tem muito mais vivência, né, literalmente. Então tem muito mais conhecimento acumulado. Então a minha visão, enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente e hoje como adulta, é totalmente diferente, porque até o momento eu vivi coisas diferentes, que quando eu era criança eu ainda não tinha vivido, que quando eu era adolescente eu ainda não tinha vivido. E a nossa sociedade, ela é machista, sim. Existem pessoas que realmente não são, existem aquelas que são, mas não entendem que são, e existem aquelas que são e não vão assumir isso, mas elas mesmas sabem que elas são. Mas assim, quando eu gostei muito de um esporte, né, que foi a capoeira, um dos julgamentos que eu recebi foi de você vai atrás de homem. E não, eu realmente fazia porque eu gostava muito daquilo, porque eu me sentia muito bem fazendo aquele esporte. E depois, né, quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar fazendo alguns bicos, e uma vez na festa de agosto eu trabalhei em uma barraca de roupa masculina. E os donos ali daquela barraca, né, os responsáveis por aquele empreendimento, naquele momento, eles conversavam um dia
E lá, né, e eu tava por perto e o comentário foi de que não, eu não ficaria com ela porque senão eu quebraria ela no meio. E eu não tinha muito bem o entendimento sobre isso, né? Não sabia muito bem o que pensar sobre isso. E mais adiante, coisas assim continuaram acontecendo. E depois, né, teve aquele episódio de eu ser assediada onde eu morava, quando eu tava fazendo faculdade, estagiando, e de ser um parente. E depois também, dentro do meu próprio serviço, que foi um dos motivos de ter desencadeado em mim uma nova crise de ansiedade e de pânico, que até tem vídeo dessa crise de pânico aqui no canal, mas eu não conseguia me abrir sobre isso, falar sobre isso, né, porque tinha muito medo envolvido, né, e as coisas não são muito racionais, os nossos sentimentos, eles não são muito racionais, por mais que a gente consiga racionalizá-los, não necessariamente a gente vai conseguir parar de sentir o que a gente está sentindo. Então, é um processo. E hoje eu já me sinto mais à vontade para vir aqui e falar e para tentar ajudar outras pessoas, outras mulheres, em relação a isso. Então, dentro do meu trabalho, o que foi desgastando, o que foi me fazendo sentir, né, o meu valor diminuído, é que o coordenador da equipe, né, que eu trabalhava, ele fazia brincadeiras do tipo: ai, tá fazendo jus à cor do cabelo. Um momento que eu profissionalmente chamei ele para conversar, porque inclusive o assunto era profissional, e na tentativa, né, de fazer uma gracinha, eu não era o motivo da gracinha. Eu fui o que ele usou como um dos elementos dentro da gracinha dele. Eu tinha mandado e-mail e daí a gente se encontrou na Copa e daí ele falou assim: então você quer conversar e tal? Eu falei assim: não, eu quero, a hora que você puder, vamos conversar. E daí ele falou: então vamos ali no sofá. E olhou pra cara do outro homem que estava lá e os dois riram um pro outro. Né? Eu não preciso aqui ficar explicando o que isso significa. Por mais que seja só uma brincadeira. E assumo a minha parcela de culpa, porque eu atrasei para 2 reuniões online. Mas isso não justifica a ação do outro. Inclusive, eu marquei, né, dia e horário, porque a reunião foi marcada num feriado, para o primeiro horário de trabalho do dia seguinte. Então, no dia do feriado, eu não chequei e-mail. E o simples fato de eu começar a trabalhar e fazendo as minhas atividades normais, inclusive a de olhar o e-mail, já fez com que eu me atrasasse para a reunião. E essa tinha sido a segunda vez do atraso. Então, eu recebi uma ligação e foi do telefone da própria instituição. E pelo que a gente sabia até então, a informação que a gente tinha é de que as ligações eram gravadas. Então, como eu disse, eu marquei dia e horário, mas eu estava em pânico. A minha saúde emocional já estava muito fragilizada e eu não agi. Mas eu recebi uma ameaça por telefone, como eu já expliquei aqui a situação, de eu não vou fazer isso, mas eu poderia notificar a sua carteira de trabalho. Eu já fazia terapia, né? Já fazia algum tempo. Eu levei isso pra minha terapeuta e parece uma coisa assim, nossa, foi só isso que aconteceu? Mas eu fiquei em choque, porque mais uma vez, a minha saúde emocional já não vinha muito bem. E isso foi algo que me deixou me sentindo acuada, me sentindo mais pressionada, né? Nem sei muito bem ao certo ainda as palavras para explicar exatamente o que eu senti. E é óbvio que isso nem era real. Só que eu conversei isso com a minha terapeuta. Ela falou, né, que
isso nem era possível. Ela me deu algumas orientações, né, para caso eu quisesse agir ou revidar, né, entre aspas, em relação a esse acontecido. Mas eu tava muito em pânico, eu tava muito ansiosa, né, tendo crises de ansiedade. E mais uma vez, né, ter o meu marido comigo nesse momento foi muito importante, porque ele me acolheu. E é tão importante a gente ter alguém que acolhe a gente, né, nesses momentos difíceis. Eu tô casada há 3 anos, né, e o meu marido é uma pessoa muito boa. Graças a Deus eu tô muito bem casada, eu amo meu marido. Nós temos um casamento saudável realmente e feliz. Trabalha muito e eu admiro muito isso nele, ao mesmo tempo que eu acho que é um pouquinho de excesso também, mas ele é uma pessoa muito inteligente, é trabalhador mesmo, e ele é bom, ele é um homem bom, de verdade. Mas assim, eu, em outros relacionamentos, já fui traída e essas coisas todas. Quando eu pude sair do meu trabalho, é porque eu tinha o suporte do meu marido, é porque o tanto que ele trabalha me proporcionou sair do meu trabalho e trabalhar para ele, né? Ele realmente empreende, tem um negócio, então eu pude trabalhar para ele. E desde então eu sigo trabalhando para ele e cuidando da casa, né? Sou dona de casa também. Só que por toda essa insegurança que eu acabo tendo ainda, é como se eu estivesse muito vulnerável nesse momento, porque eu dependo dele. Eu sou casada com ele, eu trabalho para ele, e por mais incrível que ele seja, o meu alerta fica sempre ligado, porque alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Então isso também me pressiona muito a ir em busca de mais coisas. E eu tô tentando trabalhar isso também, porque pode ser que sim, eu me encontre profissionalmente em outro lugar, fazendo uma outra coisa, mas pode ser que eu também possa me sentir mais confortável dentro dessa situação, né? Eu acho que realmente a gente tem que sim saber cuidar da gente, né? Inclusive de forma financeira. É importante que o casal converse de finanças, né? Aqui em casa a gente evoluiu bastante em relação a isso. E eu preciso confiar, né? Eu preciso aprender a confiar mais. Porque um dos motivos pelo qual eu me casei com ele é porque eu confiava nele e porque eu via que eu podia ter uma vida com ele, uma vida boa de verdade com ele a longo prazo, e não falando de forma financeira, mas falando como casal mesmo. E assim, resumidamente, é isso. Então, esse é um dos pontos que eu preciso aprender mais a confiar, mas não deixar de cuidar de mim e cuidar das coisas que importam, né? E de perceber o meu valor e de buscar as coisas que eu quero, né? Porque eu tô dentro de uma sociedade que, mesmo ainda com níveis de dificuldade, permite isso. Eu também tô dentro de um relacionamento que permite isso, né? Tem muitas mulheres que têm maridos que são severos, que são bastante ciumentos, que são bastante limitadores, né? E graças a Deus eu posso falar para vocês que realmente esse não é o caso, e que em situações em que eu me sinto limitada, uma boa conversa pode fazer com que isso mude, né? Que nós, dentro desses 3 anos, nós já passamos por situações assim. E eu tô falando isso porque eu sei que acontece com outras mulheres, eu sei que muitas mulheres vivem situações ainda mais difíceis, né? Com filhos. E
E realmente é uma pressão muito grande, mas a gente precisa falar dessas coisas porque nós temos o nosso valor enquanto pessoas, enquanto mulheres, e nós precisamos saber disso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que vai ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!